Tem passado exatamente 40 anos e 11 meses depois do êxodo. Agora Moisés está perante essa nova geração, a segunda geração de Israel. E ele vai comunicar o que é mais importante sobre o nosso Deus, de como obedecer ao nosso Deus, o que eles precisam saber antes de entrar na Terra Prometida. Esse livro é tão valioso porque esse livro nos ajuda a entender o que nós precisamos transmitir para a próxima geração. Então, qual o propósito de Deuteronômio? O caráter do Senhor é conhecido por meio do seu agir no passado. As exigências do Senhor são estabelecidas no presente. E a esperança de um novo coração é prometido para o futuro. Então esse livro olha para trás e dá um resumo da história de Israel até agora, dando uma aula de teologia sobre o nosso Deus baseado no que Ele tem feito no passado. Olha para o presente, o que Ele quer de nós hoje. E olha para o futuro dizendo, para você viver uma vida que vai agradar a Deus, é necessário ter um novo coração. Então vamos começar com o passado, olhando para o passado e aprendendo sobre o caráter de Deus. É interessante que bem no meio desse histórico da nação de Israel, no capítulo 6, nós temos um texto bem conhecido, o chamar hebraico para ouvir. Ouvir, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensina-as com persistência aos seus filhos. Então a grande pergunta, o que é que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos? Quero olhar isso baseado nos primeiros 9 capítulos de Deuteronômio. O que precisamos ensinar aos nossos filhos sobre o nosso Deus? Primeiramente, o Senhor é fiel. Capítulo 1 e 2 demonstra a fidelidade do Senhor em cuidar do povo de Israel em toda essa trajetória até chegar nesse momento, prestes para entrar na Terra Prometida. Interessante que o capítulo 2, verso 7 diz: nestes 40 anos o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Que coisa maravilhosa! Deus sustentou em todo momento. Mas além disso, o Senhor é vitorioso. No capítulo 2, capítulo 3, nós temos uma relação de todas as nações que lutaram contra Israel antes mesmo de chegar na Terra Prometida. E como o Senhor entregou cada nação na mão dos israelitas, como Deus deu essa vitória. E em relação às futuras nações que estão dentro da Terra Prometida, o Senhor promete ir pela frente e expulsar essas nações. Então o povo não precisa ter medo, o Senhor vai lutar por eles. Mas ao mesmo tempo precisamos entender que o Senhor é um fogo consumidor. No capítulo 4, versos 23 e 24, somos lembrados da idolatria do povo daquela primeira geração. Idolatria era e continuará a ser o pecado principal de Israel. E o Senhor não tolera idolatria. Longe dele, ele é um Deus zeloso, um fogo consumido. Mas ao mesmo tempo, um pouco mais adiante, no verso 31, o Senhor diz: eu sou o Deus misericordioso. Então, em meio ao pecado, em meio à idolatria do passado, presente e ainda o pecado que será cometido no futuro, o Senhor promete ser misericordioso e diz: eu não os abandonarei, nem os destruirá, nem se esquecerá da minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Também o Senhor, o único Deus verdadeiro, não há nenhum outro. No final do capítulo 4, ele relata mais uma vez como a mão poderosa de Deus libertou o povo de Israel do Egito. E diz: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Ele é o único Deus verdadeiro. Então ele é um Deus glorioso. Acho impressionante, no capítulo 5 nós temos os 10 mandamentos
dados a Moisés. Ele desce do Monte Sinai, o povo tem visto o fogo, tem visto a glória e majestade do Senhor, tem escutado a sua voz e eles estão tremendo com medo, dizendo: nós vamos morrer. E então eles entendem que eles precisam de um mediador entre esse Deus Santo e eles que são pecadores. Então eles pedem a Moisés: Moisés, você seja o mediador entre esse Deus Santo e glorioso e nós. Esse Deus é zeloso por sua glória, devemos temer Ele, prestar culto somente a Ele, adorar somente a Ele. Mas tem outro fator maravilhoso sobre esse Deus. Quando chegamos no capítulo 7, o Senhor afirma mais uma vez que Ele escolheu essa nação de Israel em amor. Não porque essa nação é especial, porque essa nação era grande ou numerosa, mas porque Ele escolheu amar-nos. E por fim, no verso dos capítulos 8 e 9, nós vemos que esse Senhor é soberano e gracioso. Interessante que o próprio Senhor diz no capítulo 8, verso 2, ele diz: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhar-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Esse Senhor é soberano, e Ele estava soberanamente, calculadamente, fazendo cada detalhe dessa peregrinação até chegar na Terra Prometida. E por meio de cada circunstância difícil, Ele estava colocando à prova para revelar o coração deles, para que eles entendessem que tudo é pela graça. Interessante que no final do capítulo 8, Ele diz que eu fiz isso para que vocês não digam coisa em seu coração: a minha capacidade, a minha força é que ajuntaram essa riqueza. Não, mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então o Senhor é soberano e Ele é gracioso, e nós dependemos completamente dEle para tudo na nossa vida. Então, o que Ele exige de nós no presente? O que o Senhor espera de nós? Capítulo 10 começa essa transição. Ele diz no verso 12: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O que Deus exige? Nós, de coração, alma, tudo. Ele quer tudo, sem reserva. No final desses capítulos de exortação no presente, de leis, do que Deus espera, quando chegamos no capítulo 30, no final, Moisés faz mais um apelo para o povo e diz: vejo que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dar dela tomar posse. Então, obediência, amor, o seu coração, Deus quer tudo. Agora, o próprio Deus reconhece que isso é impossível pelas nossas próprias forças. Então tem um tema essencial, importantíssimo nesse livro inteiro. Nós precisamos de um coração. Interessante, no capítulo 5, verso 29, o próprio Deus diz que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. O Senhor reconhecia que eles não têm esse coração ainda. Depois do capítulo 29, verso 4, ele diz: o Senhor não vos deu coração para entender,
nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Eles não têm o coração que é necessário para obedecer a Deus de todo o coração. Então aí vem a promessa maravilhosa, capítulo 30, verso 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Meus queridos, nós precisamos desse mesmo coração, esse coração que só Deus pode dar, para nós podermos amá-lo